Irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo continue repousando sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. E sei que muitos de nós, a maioria de nós, não esperávamos que hoje, um dia de culto, nós estaríamos em nossas casas sem poder estar na casa de Deus, sem poder estar na igreja. Mas nós entendemos também que é um tempo de obedecer às autoridades, que é um tempo de reflexão pessoal também, de voltar nossos cultos para a família, que muitas vezes nós estamos na igreja e nem conseguimos às vezes estar reunidos em família. E nessa noite, de maneira especial, eu queria compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse dia de hoje. E antes de deixar essa palavra, irmãos, eu gostaria que você, juntamente comigo nessa hora, nós pudéssemos fechar nossos olhos e clamar ao Senhor, não só pela vida, pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, mas também pelas pessoas no mundo que estão enfrentando as mesmas dificuldades. Então, hoje não existe lugar algum no mundo que esteja seguro, que esteja protegido desse inimigo invisível que se levantou e está trazendo medo e pânico nas nossas vidas. Então, feche seus olhos por um minuto, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai querido, nós estamos aqui essa noite, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, Pai. Eu sei que a nossa situação, Pai, primeiro agradecer ao Senhor, porque a situação do Brasil ainda é uma situação de controle, ainda é uma situação, Pai, onde nós estamos apenas tomando medidas necessárias para que esse vírus não venha entrar de uma forma mais intensa nos próximos. Nós queremos nessa noite dizer, Senhor, que a nossa força é o Senhor, que a nossa vida, a nossa alegria é o Senhor, Pai. Eu quero também dizer, Pai, que nós esperamos somente em Ti. A Tua palavra diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem, Pai, das autoridades. O meu socorro não vem das vacinas que irão ser testadas, que irão, nesses próximos dias, ser desenvolvidas, Senhor. Nós estamos aqui como um povo do Senhor, Pai, como um povo escolhido. Um povo que foi comprado por um alto preço ali naquela cruz, Senhor. E o alto preço do Teu sangue, Senhor, que se verteu em nossos favores, Pai. Por isso, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, não só pela vida dos membros da nossa igreja, mas da igreja do Senhor na face da terra, os ministérios de Senhor, todas as igrejas de Jaci que pregam a Tua palavra, o Teu evangelho genuíno, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por aquelas pessoas também que ainda não Te servem, Senhor. Aquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento com o Senhor, Pai. E que o Senhor possa nesses dias, para usar esse tempo também, Senhor, para que ocorra um discernimento na vida dos nossos irmãos, das pessoas que ainda não entenderam que é necessário entregar o coração ao Senhor, Pai. Por isso, nessa noite nós pedimos, Senhor, nos dê direção, Pai. Que nesses dias nós possamos, Pai, viver um tempo diferente, um tempo, Pai, onde nós possamos nos alegrar em cada situação, Pai. Dar graça a cada oportunidade que nós tivermos nesses dias, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, eu queria, se você puder abrir comigo, que você pudesse acompanhar comigo ao assistir esse vídeo. Uma palavra que Deus tem colocado aqui, e aliás, tenho duas palavras que eu gostaria de compartilhar no seu coração, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção maior, irmãos, que a palavra de Deus ela é a melhor mensagem. A palavra de Deus que continua e sempre será a melhor mensagem para tempos difíceis, também para tempos de paz, porque a palavra de Deus ela nos dá direção, ela nos dá um discernimento. Então, essa noite eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Esse texto é um texto bastante conhecido, irmãos. Eu já tive algumas oportunidades de pregar, ler, de fazer pregação baseada nessa palavra, mas essa noite a palavra que o Senhor traz no meu coração, novamente. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 6. E a palavra diz assim, irmãos: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a essa ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente as levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele é queimada, e as suas mulheres e seus filhos eram levados cativo.
Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor teu Deus. Irmãos, eu queria ater com você, principalmente nesse versículo 6, mas eu queria que você tentasse entender e compreender comigo a situação de Davi. Imagina você depois de um dia de trabalho, depois de um dia onde você se esforçou, você venceu suas guerras exteriores, você venceu suas guerras públicas, mas agora você chega na sua casa, existe ali uma guerra particular, uma guerra que até então era invisível aos teus olhos. Talvez Davi envolvido no calor dessa batalha, irmão, ele nem imaginava o que ia contemplar quando chegasse na sua casa. E Davi agora chega em casa juntamente com seus guerreiros, o maior exército que existiu sobre a face dessa terra, os valentes de Davi, homens os quais a Bíblia nos diz que era um homem guerreiro, homens matadores de gigante, assim como era Davi. Mas nesse momento, irmãos, esses homens agora também se deixam levar pela queda, pelo desânimo e pela falta de confiança e fé em Deus, que tudo se ficará bem. Tenta imaginar comigo você chegar em casa e você não encontrar a sua mulher, seus filhos, e você não encontrar seus pertences em casa, e a única coisa que você vê na frente é fogo e fumaça. Ou seja, sinal de destruição, sinal de derrota, sinal de perda. Eu queria deixar no seu coração exatamente isso nessa noite, queridos irmãos. Por que na hora de crise, por que nos momentos difíceis da vida, por que nos momentos onde não há ânimos, onde há dificuldade extrema, por que uns homens se posicionam para vencer, para recuperar aquilo que está para perder, para recuperar aquilo que já se foi perdido, e outros, em vez de reanimar em Deus, assim como Davi, outros se desesperam? Então eu queria deixar essa pergunta no seu coração, irmãos. Talvez nós olhamos o cenário hoje do Brasil, do mundo, principalmente do mundo, não tanto do nosso país ainda, graças ao nosso Deus, que nós temos uma situação ainda um pouco amena. Mas eu gostaria que você entendesse comigo o que você deve fazer nesses dias, que nós como cristãos devemos fazer: nos fugir, esconder e aceitar a derrota, ou ir para a batalha e recuperar aquilo que está em jogo, aquilo que tem se perdido, que tem ao menos tentado se perder nesses dias nas nossas vidas? Você vai ver que duas visões, irmãos. Primeiro, uma visão de desânimo, quando esses homens chegam com Davi, esses homens encontram ali com Davi um cenário de derrota, um cenário de perda. E a Bíblia diz que tentava achar um culpado, irmãos. E você vai ver que na maioria das vezes, nesses dias, essa situação não é diferente. Essa situação é a mesma que se repete no mundo com as pessoas hoje. Achar o culpado, a culpa de quem? E algumas vezes, irmãos, não existe um culpado. Algumas vezes, algumas situações até que Deus permite acontecer para que nós possamos tomar certa postura, para que nós possamos nos posicionar da forma adequada, recuperar às vezes aquilo que já foi perdido. E Davi chega, irmãos, e Davi vê que não tinha suas mulheres, seus filhos e mais alguns homens guerreiros, dos quais ele havia dado, homens fracassados, e Davi o transformou no melhor exército que existiu sobre a face dessa terra. Homens dos quais a Bíblia diz que lutava o dia todo, e depois de acabar a batalha, acabar a guerra, esses homens tinham uma espada presa na mão porque não conseguia soltar a batalha. Mas porque nesse momento de guerra pública, irmão, de guerra pública, a gente se posiciona. E às vezes quando essa guerra silenciosa, essa guerra privada, que você vai ver que a mídia tenta colocar nos nossos corações nesses dias,
Quando você liga a TV, quando você olha os noticiários no seu celular, você vai ver que existe um cenário de apavoramento, de dificuldades extremas, de medo. E às vezes o cenário é o mesmo que se repete com o qual Davi presenciou nesse dia, chegando em Ziglag. Seus homens, os melhores guerreiros que haviam lutado junto com ele, agora tenta achar um culpado, tenta transferir a culpa para Davi. E é exatamente o mesmo momento, irmão. Você liga a TV, alguém culpa que é o governo chinês, que é o sistema comunista da China que fez isso. Mas, irmão, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o que me leva a entender nesse dia, irmãos, é que nesse dia de hoje me levou a entender o porquê Davi se posicionou dessa forma, essa visão de recuperar, essa visão de vencer, essa visão de não se deixar levar pelo fracasso, pela derrota, por aquilo que às vezes é vice-versa. É que Davi conhecia a Deus. E a pergunta que eu deixo no seu coração nessa noite: você conhece Deus? Você sabe qual o Deus que você serve? Você sabe o tamanho da grandeza do nosso Deus? A Bíblia diz que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E Davi agora toma uma postura, irmãos. Versículo 6. Eu quero ler novamente com você, para que essa palavra fique impregnada no seu coração, para que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida, para que essa palavra fique no seu coração: eu posso em Deus. E você vai ver, irmãos, que Davi, em toda circunstância, em todas as lutas, em todas as batalhas, uma coisa que Davi não deixava de fazer era ser submisso e ser temente a Deus e acreditar no livramento que vinha do Senhor. E Davi agora se posiciona. A Bíblia diz que ele chegou até a angustiar também, que muitas vezes nós angustiamos. Falar, quem diria, numa noite de quinta, nós poderíamos estar louvando a Deus na igreja, agora nós estamos até impossibilitados de estar na igreja. Mas o céu, irmãos, continua aberto sobre a sua vida, independente de você estar na igreja ou não. O véu do templo foi rasgado, e você tem um livre acesso para entrar e acionar no mundo espiritual, nas regiões celestiais, aquilo que Deus já prometeu na sua palavra. Então Davi chega, muito se angustiou, pois seus próprios amigos, as pessoas das quais ele transformou, e agora Davi se sente sozinho no cenário. Imagina você diante de uma circunstância dessa, sem sua família, agora seus guerreiros, os quais você pensava durante toda a vida que estaria com você, agora não está do seu lado. Mas é preciso que um homem, irmãos, se coloque na brecha. Deus não precisa de uma multidão, mas um homem, um pai de família, um chefe de família se coloque na brecha e chame para si a responsabilidade. E chame para si para conseguir uma saída para as crises que ocorrem na nossa vida, na nossa família. E Davi agora, porque todos estavam em amargura. Então uma coisa que a igreja tem que vigiar nesses dias, irmãos, é não deixar que essa amargura esteja no seu coração, é não deixar que esse espírito de desânimo, esse espírito de fracasso, esse espírito de derrota entre nas nossas vidas. Mas mesmo sem congregar na igreja por alguns dias, irmãos, nós somos o corpo. E um corpo, irmãos, ele bem ajustado, próprio crescimento. Então nós precisamos nesse dia nos posicionar, irmãos. E Davi agora, o que ele faz? A última frase do versículo 6 de 1 Samuel 30. Davi se reanimou no Senhor teu Deus. E essa deve ser nossa postura nesses dias, irmãos. Essa deve ser a nossa postura nesses dias. Nos reanimar em Deus. Nos posicionar mediante aquele chamado, aquilo que Deus colocou na sua vida. Vírus algum, demônio algum, enfermidade qualquer que tentar vir nesses dias é maior do que o Deus que você serve, irmãos. Nós precisamos acordar para isso. Davi agora se reanima. E se você ler o Salmo 2, o restante do capítulo 30, você vai entender, irmãos. Davi se reanima.
Davi se posiciona novamente naquilo que Deus já havia chamado ele, naquilo que era o seu ofício, de vencer as batalhas em Deus. Não vencer do seu jeito, não vencer da sua forma, mas vencer o quê? Em Deus. E Davi agora vai e se posiciona, irmãos. Davi vai, se levanta e assume e chama para si a responsabilidade, fala: agora eu vou assumir, mas eu vou assumir o quê? Baseado naquilo que eu conheço de Deus. Se você ler também no livro de 1 Samuel, você vai ver que Davi, irmãos, ele foi um homem que aprendeu a vencer essas batalhas. E a Bíblia diz: honra-me no pouco e eu te honrarei no muito. Ser fiel no pouco e eu vou ser fiel no muito. Davi aprendeu um dia, quando o leão veio e pegou uma de suas ovelhas. Davi não concordou com o fracasso, Davi foi atrás dele e matou o leão. Outro dia veio um urso. Davi também não conformou em perder uma de suas ovelhas, por mais que era só uma. Ele vai, o que se posiciona, irmãos, com a sua força em Deus, ele vai, recupera e mata aquele urso. Passando algum tempo, irmãos, vem um gigante que desafiava Israel todo dia. Tem um homem, tem alguém que possa lutar comigo? E Davi é apenas um menino, irmãos. Ele chega em cena, ele entra em cena. Por que eu falo isso de Davi, irmãos? Porque você vai ver que era um homem que não aceitava a derrota. Era um homem que não se deixava as circunstâncias externas governar o interior. E você vai ver nesses dias que muitos cristãos, irmãos, homens dos quais Deus já falou, Deus já usou, nesses dias estão com medo, estão desanimados. Essa não é a postura correta, irmãos. Nós precisamos acordar pela realidade do qual nós estamos. Numa realidade onde você pode olhar e por mais que pareça que fugiu o controle, irmãos, eu te garanto uma coisa: no controle da sua vida, da nossa nação, do nosso mundo. Porque essa é a grandeza, irmãos. Essa é a magnitude de Deus cuidar. Então, se tem uma coisa que nós possamos fazer nesses dias, irmãos, é reanimar em Deus e não aceitar o medo, não aceitar a derrota, eles nos levantar como um guerreiro, mesmo que por esses dias seja nossas casas, mesmo que nesses dias seja isolado, às vezes, não em comunhão com o corpo, com a igreja, mas o Espírito de Deus continua sobre você, o reino do céu está dentro de você. E nesse dia, em vez de confessar fracasso, irmãos, em vez de nos deixar levar pelo medo que a mídia propaga, em vez de nos deixar levar pelas artimanhas do maligno, tentando nos amedrontar muitas vezes, se posicione em Deus, irmãos. Reanime no Senhor, seu Deus. Davi reanimou e foi e recuperou cada coisa que havia sido roubado. Tudo aquilo que foi roubado, Davi recuperou. Por quê? Se reanimou no Senhor teu Deus. Eu queria deixar essa pequena mensagem no seu coração nesse dia, irmãos. Que você talvez está com medo, você talvez está com o coração às vezes esmorecido nesses dias. Mas Deus pode, irmãos, nesse dia, te encher do Espírito dele, te transformar num guerreiro que vai lutar nesses dias. Lógico, debaixo das obediências, debaixo das orientações das autoridades, mas com uma autoridade maior sobre a sua vida, que é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Gostaria de orar com você nessa noite e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo. Pai, nós te louvamos, Senhor, Pai, porque mesmo sem reunir nessa noite, Senhor, nós conseguimos, Pai, honrar o Teu nome, Senhor. Mesmo sem nos reunir na igreja, nós temos acesso, Pai, hoje, a levar essa palavra aos nossos irmãos, Senhor. E assim como os demais irmãos que sentiram no coração nesse dia que tiver uma palavra do Senhor, Pai, nós possamos posicionar em Ti, Pai, porque nós sabemos que isso é passageiro, Pai, porque nós sabemos que em breve dia nós estaremos reunidos como igreja, Senhor, e com uma certeza, uma convicção no nosso coração, Senhor, de valorizar esse momento, de entender, Pai, a oportunidade de estar na Tua casa e ser um guerreiro do Senhor e ser um missionário do Senhor nessa cidade, Pai, e ser um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente que não Te conhece somente de ouvir dizer a respeito da palavra, a respeito do Senhor, Pai, mas por ter vencido, Pai, por ter visto no dia da angústia, no dia da dificuldade, Senhor, por ter visto, Pai, que o Senhor está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, fiquem na paz, Deus te abençoe.
Com o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, continua sobre o seu coração nessa noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.